a mais um momento de meditação e estamos em meio da corrida e estamos a viver os primeiros momentos desta situação que nos leva constantemente a buscar a presença do Senhor. Vem daí, vamos meditar na palavra do Senhor, porque de certa maneira estamos a dizer aos irmãos que os dias têm sido um bocado puxados melhor, os nossos irmãos acometidos para partilharem conosco a meditação estão cada vez mais ocupados e felizmente ou infelizmente não conseguem chegar a tempo e a hora para poderem meditar, e assim dessa forma nós vamos sempre cobrindo esses buracos que a gente vai observando através da não presença dos nossos irmãos. Irmã Graça, paz do Senhor, bem-vinda. E reconhecemos que de certa maneira não era eu que devia estar aqui hoje, mas todos os irmãos que foram indicados estão muito atarefados e nós acabamos de chegar. E como o trabalho não para, nós vamos continuar com a palavra do Senhor e partilhar com os irmãos este momento que, de modo profundo, nos ajuda a perseguir, a continuar e a aceitar a pessoa de Cristo. Bom, já lá vão 4 minutos, nós vamos começar. Sim, ou já começamos, agora só vamos dar sequência, para então podermos interagir. Hoje vamos falar de um assunto que algumas vezes preocupa-me, principalmente quando temos que olhar para aquilo que é o cristianismo, para aquilo que é o ecumenismo e aquilo que preza-se em manter uma boa alimentação. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, da questão de serviço, por exemplo, a gente pergunta: onde você trabalha? A pessoa acaba dizendo: olha, eu trabalho no sítio X. Se a gente perguntar e essa pessoa tem uma série de locais onde desenvolve alguma atividade, ele sempre vai escolher aquele local onde ele se revê mais. E hoje nós vamos tratar a nossa meditação literalmente nessa direção. E antes mesmo que a gente avance, então convém nós orarmos antes para já irmos então conhecendo e vendo o que nós temos para dizer. Senhor, a tua graça nos basta e a tua misericórdia é de geração em geração. Neste preciso momento, queremos falar sobre a tua palavra e te convidamos a estar conosco nesta hora, neste momento, com esta palavra e com todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, porque o Senhor sabe que todos eles te pertencem. Mas queremos sim ter certeza de que também o Senhor os conhece. Que seja esta a tua vontade, que seja esta a tua graça, e no nome de Jesus Cristo nós te pedimos, esperamos e agradecemos. Amém. Vai já abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, ou melhor, no livro de João. Desculpem, estou aqui a tentar tirar já o som do meu telefone, antes que não comecem a criar transtornos de ligações. No livro de João, no capítulo 10, e vamos interagir nos versículos 1 até o versículo 5. Então, vamos ler. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta
é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo algum, seguirão os estranhos ou as estranhas, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz e não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por esta parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante deles ou delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo algum, seguirão os estranhos, antes fugirão deles ou dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta é a mensagem, ou esta é a palavra que o Senhor hoje nos concede, para, em conjunto, podermos então meditar nessa vontade de conhecermos a palavra. Esta é uma parábola que Jesus utiliza para poder então explicar aos vários homens e mulheres e crianças que aí estavam a ouvi-lo, no sentido de dizer a eles quem de fato era o bom pastor. Jesus Cristo, como podemos entender, ele muitas vezes pega algumas coisas das quais os judeus entendiam e sabiam como é que funcionava, como é que um pastor, por exemplo, ou seja, qual era a função de um pastor e qual era a função do pastor das ovelhas e como é que as ovelhas se comportavam face aos seus pastores. Então, o que vem a significar bom pastor, tal como aqui nós acabamos de ler? E se queremos compreender, o tema da nossa meditação hoje vai ser Jesus, o bom pastor. O bom pastor é uma forma encontrada em João, no livro que lemos, na qual Jesus aparece como o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. A mesma metáfora, pode ser vista no Salmo 23, quando Davi diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi era um indivíduo que também era pastor e conhecia bem essa essência de pastorear ovelhas. Nos evangelhos, a imagem do bom pastor aparece sempre em referência a Jesus, não se permitindo perder nenhuma de suas ovelhas. Ou seja, Jesus demonstra no evangelho, excepto quando fala de Judas Iscariotes, que todas aquelas que o Pai lhe deu, ele guardou e os entregou. E então ele fala sobre isso. E é exatamente o que vem a significar o bom pastor. Quer dizer que para a Bíblia, o bom pastor, ou a metáfora do bom pastor, recai na pessoa de Jesus Cristo. Então a pergunta talvez que aqui pudéssemos fazer era: por que Jesus é o bom pastor? Bom, Jesus é o bom pastor porque ele cuida de nós, como um pastor cuida de suas ovelhas. Um bom pastor protege suas ovelhas e cuida delas com carinho. E Jesus faz o mesmo com todos nós e com todos aqueles que creem e põem a sua confiança nele. Nesse quesito, a Bíblia, ou seja, na Bíblia, os líderes políticos e religiosos muitas vezes eram comparados com pastores de ovelhas. Atenção!
Uma coisa, estamos a dizer que Jesus é o bom pastor. E no início dissemos que existia pastor, ok, de ovelhas, e existia pastor. Podia ser pastor de gado, bovino, suíno, caprino e por aí em diante, mas aqui estamos a dizer que na Bíblia, os líderes políticos da época e religiosos da época em que Jesus estava conosco, muitas vezes eram comparados com pastores de ovelhas também. A sociedade nos tempos da Bíblia vivia muito à base da agricultura e da criação de gado. Por isso entendiam muito bem o trabalho de um pastor. Ora vês, as ovelhas são animais muito dependentes, que precisam da liderança e da proteção de um pastor. Quando comecei a pensar nesse aspecto de pastor, eu fui ver um pouco como é que uma ovelha se comporta. Irmãos, é fato, e é fato profundo, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E se ela não ouvir a voz do pastor, ela não segue. Ela mantém-se. Ela mantém-se. Mas se o pastor e elas ouvirem a voz do seu pastor, elas seguem automaticamente. E a Bíblia está a dizer aqui que depois dele abrir, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois dele o chamar, ok? Ele conduz para fora todas as que lhe pertencem. E depois dessa fase, ele vai adiante. E então, todas as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A minha pergunta é, meu irmão, você conhece o seu pastor? Você conhece a voz do seu pastor? Você sabe quem é o seu pastor? Devo dizer que, embora isso pareça mentira, mas existem muitos irmãos que não têm pastor. Estão lá na cristã evangélica, estão lá na baixa, mas o pastor deles não é o pastor Chiquete. O pastor deles não é exatamente o evangelista Tango. Quando estou a falar do pastor Chiquete, ou seja, do pastor Chiquete, do evangelista Tango, estou a falar em relação aos líderes da igreja. Mas falando especificamente do pastor Chiquete, não é o pastor destes irmãos. E por que não é? Porque eles têm o seu pastor. Quem poderá então ser o pastor destes que não têm o pastor Chiquete como ovelha? O pastor deles é exatamente a internet. Porque eles muitas vezes preferem ir ouvir pregações na internet, ok? Às vezes o pastor deles está na Europa, está na Itália, por exemplo, está... enfim, não é o pastor Chiquete. Então a pergunta persiste: quem é o seu pastor? Você conhece o seu pastor? Lembro-me que da outra vez, quando fizemos aquelas atividades lúdicas, procuramos saber, por exemplo, quando é que o pastor Chiquete nasceu, aonde é que ele nasceu. Muitos, infelizmente, caíram. Não conseguiram responder. Mas repetimos. Aqui João está a dizer que Jesus é o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. E ele próprio dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus disse que ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Alguns pastores fogem diante do perigo. Só para você ver que hoje quase todos estão recolhidos em casa, mas Jesus continua contigo mesmo à frente do Covid. Quem é o seu pastor? O seu pastor dá a vida por ti? Ajudaria ou então se doaria para que você se salvasse e ele morresse por ti? Quem é o seu pastor? Da mesma forma, muitos líderes estão somente preocupados consigo mesmos. Mas Jesus deu tudo para nos salvar.
Aqui mesmo no livro de João 11, no capítulo 10, no versículo 11 e 13, ele fala. Ele até entregou sua vida por nós. Em Jesus temos a verdade e proteção. Ele nos livra da condenação do pecado e das artimanhas do indivíduo. Porque dissemos o quê? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão, esse é o salteador. E você conhece quem é. Eu conheço quem é o salteador. Nós conhecemos quem é que vem para roubar, matar e destruir. Então, digo assim, meu irmão, em Jesus temos verdadeira proteção. Ele nos livra da condenação do pecado e das artimanhas do inimigo. O ladrão quer nos destruir, mas Jesus quer nos dar a vida. E Jesus nos dá a vida. No mesmo livro de João 10, ele diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, Jesus, ao se identificar como um bom pastor, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre um pastor que iria liderar o povo de Deus. Esse pastor seria diferente dos outros pastores, ou seja, este pastor seria diferente dos outros líderes que existiam, pois que aqueles líderes exploravam o povo e não cuidavam dele. O bom pastor, enviado por Deus, iria restaurar o seu povo. Você pode abrir o livro de Ezequiel 34, no versículo 11 a 13, você encontra essas palavras. Então, para identificar e para ter certeza é que Jesus, ao se identificar como o pastor, Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E então, aí nós podemos ainda ir buscar um pouco mais, ou ir um pouco mais longe. As ovelhas conhecem o bom pastor. Jesus também disse que as suas ovelhas têm um relacionamento com ele. Por quê? Porque elas conhecem a voz dele. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Reconhecem a voz do pastor que cuida delas. Reconhecem a voz, pois o pastor também conhece quais são as suas ovelhas. Eu ainda arrisco em dizer que o pastor Chiquete conhece quem são as suas ovelhas. Conhece. As ovelhas não seguem nenhum impostor, como disse logo no início, porque a sua voz é estranha. Eles somente seguem, ou elas somente seguem o bom pastor. As ovelhas dos quais, e estou a falar isso por experiência, porque fui vendo, e ao longo, por exemplo, de quem anda um pouco mais por essa Angola, dá conta exatamente de quem é, ou seja, como é que as ovelhas se comportam perante o pastor e como é que o pastor se comporta perante as ovelhas. Você tem o seu pastor, depois disso você consegue determinar quem é o seu pastor, depois dessa abordagem o irmão consegue dar conta, na verdade, quem é o seu pastor. O seu pastor está mesmo na cristã evangélica? Ou o seu pastor é um do Facebook, é um, por exemplo, do DVD, é um da qual você gasta maior tempo para ouvir as suas pregações e às vezes até nem usa a Bíblia, usa livros de motivacionais. Quem é o seu pastor? Da mesma forma que ama Jesus, aprenda a reconhecer a sua voz. Quando temos comunhão com Jesus, ficamos mais próximos dele e aprendemos a reconhecer a diferença entre a palavra de Deus e a mentira. A comunhão com Jesus nos ajuda a ficar firmes e nos protege das coisas que nos podem destruir. Se estivéssemos na igreja, eu diria amém. Mas como não estamos aqui, eu digo amém. Outra consequência da comunhão com Jesus é a comunhão com os nossos irmãos na fé.
As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem-no como um único rebanho. Da mesma forma, Jesus nos une e ensina a viver a comunhão. Se você quer identificar o seu pastor, então você tem exatamente este livro. Porque Jesus Cristo é o nosso pastor. O nosso pastor está sempre à frente de nós e nos chama pelo nome. Todos os dias que nós estamos despertos ou todos os dias que Ele nos oferece, Ele faz questão de estar à nossa frente. Por isso é que nós dissemos Jesus à frente e as coisas atrás. Então, Jesus Cristo é o nosso pastor. Por quê? Porque Ele veio com uma única missão. Ele veio para resgatar cada um de nós. Cada um de nós. E a cada um de nós Ele chamou pelo nome. E por isso é que quando pensamos naquele grande encontro que cada um de nós teve com Cristo, no dia, como diz o ancião Filipe, no dia da minha visitação, é sempre uma alegria quando você se recorda desse dia em que Cristo te resgatou do lamaçal do pecado. Então que você identifique o seu pastor, que nós consigamos identificar não só o nosso pastor, mas também ouvirmos a voz do nosso pastor e seguirmos somente a voz do nosso pastor. E quando ele vier, porque ele prometeu que há de vir, quando voltar pela segunda vez, você vai ouvir a voz dele. Bem-aventurado os limpos de coração. E para que conste, o Senhor está todos os dias. E eu acho que eu amo muito esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz, ou alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, é esta meditação que nós hoje trouxemos para compartilhar com os nossos irmãos, fortalecendo a nossa fé e nos ajudando a buscar sempre a palavra do Senhor, atendendo sempre o critério de que precisamos ter os ouvidos bem atentos para ouvirmos a voz do nosso pastor. Obrigado pela sua estadia daquele lado. Estou a reconhecer o nosso jovem mais velho, nosso adolescente mais velho, que agora tem pelo menos aí uns 4 ou 5 dias de vida, o nosso pastor Gabriel Chiquete, a irmã Maria Pinto Neto, a irmã Duriela, a irmã Silvia, a irmã Graça, que sempre está aí. O Senhor te abençoe e saiba que reconhecer o nosso pastor é a coisa, ou seja, é o momento mais agradável. O nosso irmão Isaías Mendes também está por ali e continuamos a pedir ao Senhor que nos guarde até aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque te convidamos no início para que o Senhor esteja conosco e nos acompanhasse. O Senhor cumpriu tua palavra que estaria conosco até a consumação dos séculos e sempre estará. Por isso nós estamos satisfeitos que o Senhor nos ajudou a compreender quem é de facto o nosso bom pastor. Obrigado, porque o Senhor de facto é o nosso bom pastor, aquele que morreu por nós, aquele que conseguiu receber e vencer a morte para que cada um de nós, suas ovelhas, pudéssemos ter os ouvidos atentos, abertos e limpos para poder te ouvir quando o Senhor nos chama. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. Porque é amém, é assim que o Senhor nos guarda. Louvado é Ele. Você volte conosco amanhã, na graça do Senhor.